Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam na graça de Deus. Hoje vamos aqui para a nossa segunda aula sobre Cristologia. Eu diria que um subtítulo para a nossa aula é O Sublime Salvador. Eu quero conversar com vocês sobre Cristologia. A ideia inicial sobre fazer este estudo com vocês é para que aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entendimento tenham a compreensão fácil, simples e direta, mais profunda sobre quem é Jesus, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Redentor. Se você não assistiu a nossa introdução, vai lá, assiste a nossa primeira aula. Eu creio que você não vai perder seu tempo. Eu creio que os dois vídeos, a introdução e a primeira aula, são vídeos edificantes, onde eu vou definir algumas questões muito importantes sobre Jesus, sobre Cristologia. Quando falamos do Sublime Salvador, nós podemos nos perguntar: quem é o Jesus a qual eu tenho crido? Qual é o Jesus a qual eu tenho pregado? Sabe, a nossa forma de viver apresenta muito a questão de quem é o Senhor da nossa vida. Um grande problema da nossa geração é criarmos o nosso próprio Jesus, é criarmos o nosso próprio Deus. E uma dessas causas seria a nossa questão de viver uma vida em que vivemos ela segundo o nosso agrado, segundo os nossos prazeres. Nós costumamos buscar os nossos prazeres a todo custo por conta da nossa natureza carnal. Mas quando falamos do Evangelho, quando falamos de Jesus, falamos de novas criaturas, de uma nova forma de viver. E eu quero com vocês, nessa segunda aula, conversar um pouco mais diante da história, diante do seu sentido grego, hebraico, um pouco mais sobre Cristo, um pouco mais sobre Jesus, um pouco mais sobre o seu amor. O meu nome é Lécio Ferreira e eu converso com vocês sobre teologia, sobre fé cristã, sobre a palavra do Senhor e sobre desenvolvimento mental, desenvolvimento intelectual para uma vida extraordinária. Dessa maneira eu peço que você se inscreva em meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo seu, com aquela amiga sua, para que aprenda de forma simples e direta sobre Jesus, sobre a verdade do Evangelho. Seguindo, a primeira coisa que eu peço é que você pegue uma caneta e um caderno, anote o que você achar interessante, importante. Se você tiver qualquer dúvida, comente aqui que irei responder com o maior prazer. Vamos começar falando sobre um dos segmentos que se origina do gnosticismo. Gnosticismo nada mais é do que uma junção entre um pensamento grego e alguns judeus, em que eles se juntam com a visão dos gregos, dizendo que Jesus veio somente em espírito e que, segundo os judeus, que ele era um salvador, etc. Mas o docetismo é uma herança do gnosticismo. O docetismo, a grande diferença dele é que ele negava completamente a humanidade. Uma grande diferença dele é que ele via Jesus num formato humano. Essa visão não é definida pelo gnosticismo, mas mais a questão de que o corpo humano é mau, a carne é má e o espírito bom. O docetismo segue esses princípios, mas tendo como grande diferença simplesmente dizer que Jesus veio como doquel, um corpo humano, uma aparência de corpo humano, mas apenas espiritual. O que seria falar sobre esse segmento diante de um evangelho genuíno e verdadeiro? Dizermos que Jesus Cristo veio somente como um Espírito é simplesmente negarmos a sua
obra, é simplesmente negarmos a sua salvação. Porque não há como Jesus ter vindo nos salvar, ter vindo se colocar em nosso lugar, se ele não tivesse vindo para ser 100% homem, 100% Deus. Quando falamos ou quebramos o princípio de ele ter vindo como homem e como Deus, nós simplesmente estamos quebrando o sentido da salvação, estamos quebrando o sentido da redenção, da obra a qual ele veio cumprir. Outro sentido, outro segmento é o ebionismo, que vem de Evion, que significa pobres. Era aqueles que negavam a divindade de Jesus. Eles queriam moldar o cristianismo dentro do judaísmo. Eram aqueles judeus convertidos ao evangelho que queriam simplesmente pegar esse evangelho que havia sido pregado pelos apóstolos e colocar dentro do judaísmo, negando assim a sua divindade. Isso comprometeria a salvação universal. Esse é um erro gravíssimo. Quando falamos do docetismo, também podemos falar que o principal problema do ebionismo é que ele simplesmente vai negar a salvação universal, é simplesmente negar a obra da salvação. E simplesmente um dos principais sentidos é que Jesus era um dos maiores profetas, que ele não era Jesus Deus, que ele não era o Jesus Salvador, e negava o seu nascimento virginal. Eles acreditavam que ele não nasceu através de nascimento virginal e acreditavam apenas que ele veio para cumprir a obediência e a lei para a salvação. Eles acreditavam que, segundo o ebionismo, a gente é salvo pela obediência e a lei para a salvação. Vamos conversar mais sobre ebionismo em outras aulas. Outro segmento, um dos mais implacáveis, seria o arianismo, onde Cristo foi criado e não eterno. Onde Cristo foi criado e não eterno. Ou seja, segundo o arianismo, isso que surgiu na época do Império de Constantino, ele simplesmente, ali em Alexandria, o Ario, bispo em Alexandria, ele surge com essa visão de que Cristo era apenas criado, ele não era eterno, ou seja, ele negava a sua divindade. Ario, simplesmente um bispo que tinha uma eloquência na sua pregação, era reconhecido em sua pregação, mas ele simplesmente começou a pregar sobre a sua visão, que foi destacada, foi desenvolvida como arianismo, Cristo criado e não eterno. Cristo não partilhava da mesma substância de Deus, negando dessa maneira a Trindade. O grande problema do arianismo é negar a Trindade, é negar que Jesus poderia nos salvar, porque para que ele pudesse cumprir a obra da redenção, vamos conversar na nossa próxima aula justamente esse ponto, quais eram os requisitos para que Jesus pudesse salvar a humanidade, para que Jesus pudesse trazer a redenção. Quais eram os requisitos? Então, dessa maneira, quando negamos a Trindade, negamos a salvação, negamos a obra completa da redenção feita naquela cruz. Quando falamos que ele veio somente Espírito, nós negamos a cruz. Quando falamos que ele veio somente como humano, nós negamos a eternidade, a adoção como filhos do eterno Deus, da sua eterna salvação, porque somente Deus pode salvar os homens. Outro segmento seria o nestorianismo, que é a separação extrema das naturezas, aonde há uma grande discussão através, principalmente de Nestório, o arcebispo. Ele acreditava que havia uma grande separação, uma grande divisão entre a humanidade e a divindade. Ele acreditava que Jesus Cristo era humano e divino, mas que eram separados, ou seja, era dois em um, mas ele não acreditava no seu consubstancial, ou seja, ele não acreditava que eles eram uma consubstância. Ele acreditava, esse segmento acreditava que eram separados, que eles não eram um só. E não acreditava que Maria gerou o Theotokos, ou seja, o Deus Trino, o Deus único, mas sim o Christotokos, ou seja, o Cristo Salvador, o Cristo humano, o ungido.
Dessa maneira, o grande problema desse segmento do nestorianismo é que ele simplesmente, a partir do momento que traz essa separação, está negando a Trindade, dessa maneira, negando a obra completa da redenção, a obra completa da salvação. Outro segmento seria o apolinarismo, humano incompleto, ou seja, eles acreditavam que Cristo possuía uma mente humana completa, sendo substituída pelo Logos divino. Essa visão negava a plena humanidade de Jesus e foi rejeitada pela igreja por comprometer a salvação. Outra seria o etiquianismo, que seria a mistura de naturezas. Outra que comprometeria a Trindade, o modalismo, que é uma das últimas que eu quero citar aqui, é que Deus mudava de forma, ele mudava como humano e depois para espírito. Essa é outra questão que vai contra o sentido principal da salvação, que Deus precisava ser 100% humano, 100% Deus. Ele deveria sofrer, deveria sentir dor, deveria passar por dificuldades, deveria chorar, mas ele também era eterno, ele poderia salvar, perdoar pecados, etc. Quando conversamos sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus era 100% Deus, 100% homem, nós falamos do Jesus, falamos tanto esse nome, sabemos o seu sentido. Em hebraico podemos ver Yeshua, ou como definido em Josué, a palavra Josué vem de Yehoshua, ou seja, Yahvé salva. Yeshua, que também vem de salvação, um salvador prometido. Quando conversamos mais a fundo sobre esse assunto, podemos definir diretamente que seu nome Jesus, principalmente o significado seria Emanuel, Deus conosco, seria no seu sentido central, salvar, libertar e restaurar. Esse seria o principal significado do nome Jesus. O título Cristo cumprido em Mashiach significa o ungido, Messias prometido do Antigo Testamento, cumprido plenamente na pessoa de Jesus. O título Cristo é cumprido plenamente em Jesus, que é ungido, aquele que é ungido para salvar, ungido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que salva e direciona para a glória eterna. Quando vamos conversar sobre a divindade de Cristo, mostrar que Jesus era Cristo, vamos olhar para a palavra do Senhor Jesus, onde podemos ver em João capítulo 1, verso 1, onde João vai iniciar o Evangelho dizendo que o Verbo era Deus. Ou seja, João declara que o Verbo, o Logos, já existia no princípio e estava com Deus e era Deus. Isso afirma que Cristo é eterno, distinto do Pai, plenamente divino. Não é criatura, é o próprio Deus que se revela ao mundo. Segundo ponto seria João capítulo 20, verso 28. Estude, anote, para que você leia esses textos e se aprofunde a entender a divindade de Cristo. Onde ele vai falar, meu Senhor e meu Deus. Tomé reconhece Jesus ressurreto como Deus. E Jesus aceita essa adoração. Se Cristo fosse apenas homem ou anjo, rejeitaria o título. Aqui a divindade de Jesus é confessada e afirmada sem desculpas, sem ambiguidades, sem outras distinções. É simplesmente o Senhor e o Deus da salvação. Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Onde vemos também em Colossenses capítulo 2, verso 9, onde vemos a sua plenitude, a plenitude da divindade de Jesus. Paulo ensina que Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ou seja, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, ou seja, toda a natureza divina reside nele de forma completa. Jesus não é parcialmente divino, ele não é um pouco divino, ele é simplesmente Deus em essência e natureza. Quando falamos da sua essência, da sua natureza, é que ele é Deus. Jesus Cristo não veio apenas como vemos em filmes ou séries ou animes, que ele simplesmente toma posse de um corpo. Não, ele
simplesmente foi formado dentro da mulher, da Virgem Maria, onde vamos conversar mais à frente, justamente agora, falando sobre a sua humanidade. Quando vemos a sua formação em Maria, vemos Deus sendo formado em um corpo humano, cumprindo a promessa feita lá em Isaías. Mas falando sobre a sua humanidade, vemos em João capítulo 1, verso 14, onde vai dizer: o verbo se fez carne. A encarnação mostra que Deus eterno assumiu uma natureza humana e real. Ele não apenas apareceu humano, mas tornou-se verdadeiramente carne. Ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um adulto, ele é um adulto, porque ele vive e reina eternamente. E Jesus viveu entre nós, compartilhando a vida humana por completo. Segundo ponto sobre a humanidade de Jesus é que ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor. Jesus experimentou todas as limitações físicas da humanidade. Sentiu cansaço, fome, sede, tristeza, dor, como qualquer pessoa. Sua experiência humana foi autêntica e não simbólica. Terceiro ponto sobre a humanidade de Jesus seria sem pecado, mas plenamente humano. Apesar de sujeito às tentações, Cristo viveu sem cometer pecado. Em relação à sua humanidade, ela não era corrompida, mas real e completa. Ele é o modelo perfeito do Deus que planejou para o ser humano. Que Deus planejou para o ser humano. Qual é o sentido dele simplesmente nascer sem pecado? Por que Jesus Cristo foi diferente de nós em relação ao nosso nascimento, que nascemos em pecado, segundo Adão? Porque Jesus Cristo não nasceu através do relacionamento entre um homem e uma mulher, sendo assim passando a natureza pecaminosa de Adão para o nascimento de Jesus. Mas ele nasceu através da formação do Espírito Santo de Deus em Maria, através do nascimento virginal. Quando falamos de Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus, a união hipostática, não podemos deixar de falar do concílio de Calcedônia. Outro concílio seria o de Nicéia, que em outras oportunidades vamos conversar. Mas o concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano 451 depois de Cristo, definiu a doutrina cristã sobre quem Cristo é. Rejeitou heresias que negavam a sua divindade ou humanidade. E estabeleceu a compreensão equilibrada sobre as duas naturezas de Jesus. Segundo ponto importante sobre a união hipostática é 100% Deus, 100% homem. Jesus possui plena divindade, igual ao Pai em essência, e plena humanidade, igual a nós, exceto no pecado. Não é metade, mas totalmente Deus, totalmente homem. Duas naturezas em uma só pessoa. É o nosso terceiro ponto. A divindade e a humanidade não se misturam, não se confundem e não se dividem. Ambas coexistem perfeitamente na única pessoa de Cristo. Essa união é o centro da fé cristológica e histórica. Se esses princípios são discutidos, são negados em qualquer religião, de que Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, é negar completamente a obra da redenção. E como a gente havia iniciado falando sobre o nascimento virginal, em Isaías capítulo 7, verso 14, o profeta fala desse nascimento virginal. Séculos antes de Cristo, o profeta anunciou que o Messias nasceria de uma virgem. Esse sinal mostraria uma intervenção direta e miraculosa de Deus. O título Emanuel revela a sua natureza divina entre nós. Segundo ponto é em Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25, onde vemos o cumprimento da profecia. O Evangelho mostra que o nascimento de Jesus ocorreu sem relação humana. Maria concebeu pelo Espírito Santo, confirmando a profecia de Isaías. José aceita o chamado e reconhece Jesus como o Messias prometido.
Ou seja, ele também meio que adota Jesus como seu filho. Segundo a história, segundo o contexto, é que José também vinha da linhagem de Davi, ou seja, se porventura fosse ser levantado um rei de Israel naquele tempo, Jesus Cristo poderia ser levantado por poder ser um filho adotado de José, sendo assim parte da linhagem de Davi. Qual é a importância desse nascimento virginal? É que ele afirma a divindade de Cristo, garante a ausência do pecado original e é um cumprimento profético. Movimentos modernos que vemos é sobre a questão das testemunhas de Jeová, que fala que Cristo, como um ser criado, ensina que Jesus não é Deus, mas a primeira criatura criada por Jeová. Negam a sua eternidade e igualdade com o Pai. Essa visão rompe com a doutrina bíblica da divindade plena de Cristo. Outro segmento é o islamismo. Jesus apenas como um profeta, mas não divino. Reconhece Jesus como um grande profeta, mas não reconhecem como um filho de Deus. Negam a crucificação e a ressurreição, que é o ponto central do cristianismo. Assim rejeitam completamente sua divindade e a sua obra redentora. Como eu havia dito, que a partir do momento que negamos que Jesus era 100% Deus, 100% homem, negamos a obra redentora. Terceiro segmento, e talvez menos conhecido popularmente, pelo menos aqui no Brasil, é o unitarismo, que é a negação da Trindade. Crença moderna que afirma que Deus é uma única pessoa sem distinção interna. Vê Jesus apenas como mestre moral ou profeta inspirado. Consequentemente, nega a existência do Pai, do Filho e Espírito como pessoas distintas. E esse é um grande problema, onde negamos que Jesus Cristo é uma trindade consubstancial. Negamos simplesmente toda a obra redentora. Negamos simplesmente toda a criação. Negamos de uma forma incerta que Deus é Deus. Depois falaremos sobre o porquê dessa negação. Porque que, negando esses princípios, estamos dizendo que Deus é Deus. Deus não é Deus. Por quê? Para quê? Alguns filósofos contra a Cristo seria Celso, que tinha críticas ao cristianismo primitivo. Outro seria Porfírio, que contestou a divindade e milagres. Celso, no século II, dizia: Cristo não passava de um homem comum, e os relatos sobre a sua divindade são invenções dos cristãos. E Porfírio dizia: os evangelhos exageram e distorcem. Jesus foi apenas um sábio judeu e não um ser divino. Os primeiros cristãos afirmavam a divindade de Cristo não por invenção, mas por testemunho direto. Os relatos dos evangelhos não são exageros, mas registros confiáveis, preservados por comunidades inteiras. Outro seria talvez muito conhecido para quem gosta de filosofia, seria o Nietzsche. Nietzsche dizia que Deus estava morto. Ele rejeitou Cristo como figura divina e via o cristianismo como moral fraca. Para ele, a fé cristã reprimia a força humana e criava a dependência emocional famosa. E ele dizia a famosa frase: Deus está morto e nós o matamos. Porque Nietzsche contestava a questão de dizer algo incompleto. Ele se dizia que ou Deus é um grande criador e salvador, um grande Senhor e Deus, ou ele é simplesmente uma criação humana aonde podemos dizer que Deus está morto e que nós o matamos pela sua própria negação de estudo, de entendimento, de situação. Se você se interessou pela questão de Nietzsche, eu te aconselho, ouça Nietzsche segundo o pastor Jonas Madureira. É muito bom, eu indico muito. Outro seria Bertrand Russell, onde ele vai apresentar o ceticismo racional, onde a sua
frase clássica seria: não sou cristão porque não acredito que Cristo fosse melhor ou mais sábio de todos os homens. Outro seria Richard Dawkins, que simplesmente defendia o naturalismo científico. Dawkins rejeita qualquer explicação divina e nega a ressurreição como impossível. Vê Jesus como figura histórica transformada em mito religioso ao longo do tempo. A sua grande frase é: a fé é a grande desculpa para evitar a necessidade de evidências. Agora vamos conversar sobre pensadores cristãos, filósofos. Justino Mártir, ele dizia: o Logos é Cristo, a razão divina revelada ao mundo. Justino apresentou Jesus como o Logos eterno e que ilumina toda a humanidade. Defendeu que a fé cristã é racional e filosoficamente superior ao paganismo. Outro seria um tão conhecido Agostinho de Hipona, onde ele vai defender a cristologia e a graça. Uma das suas grandes frases reconhecidas é: tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova. Viu em Cristo o Deus que entra na história para transformar o homem pela graça. Sua cristologia enfatiza a união entre a humanidade caída e a redenção divina. Olha só que incrível. Leiam sobre Agostinho para que possam se apaixonar mais pelo Evangelho verdadeiro. Outro seria Anselmo, onde ele vai defender a expiação racional. Ele dizia: não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Anselmo explicou logicamente por que o Deus homem era necessário para salvar. Cristo satisfaz a justiça divina e restaura a dignidade humana. Outro muito conhecido seria Tomás de Aquino. A sua grande frase reconhecida é: a fé não anula a razão, mas a aperfeiçoa. Para Tomás, Cristo é a união perfeita entre o divino e o humano, na única pessoa do Verbo. Unificou a teologia e filosofia em uma das sínteses mais influentes da história. Outro seria Blaise Pascal, onde a sua defesa seria sobre o apelo ao coração. A sua frase seria: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascal via em Cristo a resposta ao vazio humano que a razão sozinha não resolve. Para ele, Jesus é a ponte entre a miséria humana e a misericórdia divina. A fé é racional, mas também profundamente existencial. Outro, Soren Kierkegaard, sobre fé existencial. A fé é precisamente o paradoxo de que o indivíduo está acima do geral. Assim dizia Soren Kierkegaard. Kierkegaard defendia que Cristo exige uma decisão pessoal, não meramente intelectual. A fé é um salto existencial que envolve a confiança total no Deus homem. Jesus é o ponto onde a eternidade entra na existência humana. Muitos dos filósofos que eu estou apresentando não são segmentos que talvez eu apoie, mas para mostrar a vocês a grande divergência e a grande discussão sobre o poder da cristologia. É entendermos que Cristo é 100% Deus e 100% homem. E se isso não fosse cumprido, se Jesus Cristo não veio como homem, como Deus, se Jesus Cristo não morreu na cruz e nos salvou, então estamos perdidos. Se isso tudo for só história, beleza, tá ok. Mas se isso tudo for real e duvidarmos e não acreditarmos e não nos rendermos a esse evangelho, estamos completamente perdidos. Outro seria um muito conhecido, citado na última aula, C.S. Lewis, que defendia o argumento moral. A sua grande frase seria:
Se eu encontro em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Lewis defendia que Cristo é a fonte da moralidade objetiva que todos percebem. O senso de certo e errado aponta para um legislador moral divino. Jesus é a revelação plena desse Deus moral encarnado. Outro é Alvin Plantinga, onde ele defendia a epistemologia reformada. A sua frase dizia: a crença em Deus pode ser racional e justificada sem evidências formais. Plantinga argumenta que crer em Cristo é epistemologicamente válido e coerente. A fé em Deus funciona como uma crença básica, propriamente básica. Assim, a confiança em Cristo é racional e intelectualmente robusta. Outro seria William Lane Craig, onde ele defendia a filosofia de Cristo. Dizia: se Jesus realmente ressuscitou, então temos a assinatura de Deus na história. Craig usa a filosofia e história para defender a divindade e a ressurreição de Cristo, e mostra que a fé cristã possui bases argumentativas fortes e verificáveis. Para ele, Cristo é o centro da razão e da realidade histórica. Temos que definir nesta aula como entendimento que Jesus Cristo vem 100% Deus, 100% homem. Cristo é o centro absoluto da fé cristã. Sem Jesus não há uma religião. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há cristianismo. Ele é a origem, o caminho e destino da nossa esperança. Reconhecer a sua natureza divina e humana é essencial para entender a salvação. A verdadeira fé cristã se firma na pessoa de Jesus, Deus encarnado, Salvador e Senhor. Esse é o Jesus que veio para te salvar. E ele te convida para se render a esse evangelho, se arrepender dos seus pecados e descansar nesse evangelho que simplesmente entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha para esse evangelho. Venha viver essa vida extraordinária na presença do Divino. Deus os abençoe. Eu aguardo vocês na próxima aula.